Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Theo e nesse vídeo estarei falando sobre propriedade de quadriláteros. Espero que gostem, já clique no gostei, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notificação. Vamos lá? Quadriláteros. Algumas propriedades que caracterizam os quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem apenas 2 diagonais, ou de a soma dos seus ângulos internos ser sempre igual a 360. Então, se a gente estiver falando de quadrilátero, a gente está falando de um polígono que possui 4 lados, ou seja, também que possui somente 2 diagonais, que a gente já falou que diagonais são segmentos que unem 2 vértices que não são adjacentes, né? Não são alternados, e a soma dos ângulos internos é igual a 360, que vimos também em vídeos anteriores. Elementos de um quadrilátero. Os lados são os segmentos de reta que contornam, né, que limitam o quadrilátero, que limitam o polígono de 4 lados. Vértices são os pontos de encontro entre os 2 lados. Ângulos internos são os ângulos determinados por 2 lados consecutivos de um quadrilátero. Então, o próprio nome já diz, ângulo interno, então ângulo dentro do polígono. Ângulos externos são ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Um ângulo externo sempre é suplementar ao ângulo interno adjacente a ele. Suplementar, a soma é 180. Diagonais. Segmentos de reta cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos de um polígono. Dessa maneira, são os segmentos de reta que ligam 2 vértices e que, ao mesmo tempo, não são lados. Então, vamos ver uma figura para caracterizar esses elementos. O ângulo interno, né, parte de dentro. O ângulo externo é o prolongamento de um dos lados. Diagonais, segmentos internos ao polígono. Lado, né, é o segmento que limita, né, são os segmentos, lados são os segmentos que limitam a figura, e o vértice é o ponto de encontro de 2 lados consecutivos. Um quadrilátero é convexo quando está completamente em um dos semiplanos formados pela reta, que resulta o prolongamento de um de seus lados. Então, vamos ver algumas características de alguns exemplos de quadriláteros. Os quadriláteros podem ser classificados de acordo com a posição relativa entre seus lados, então características dos lados. Aqueles que possuem lados opostos paralelos, então a gente está vendo características dos lados, são chamados de paralelogramos. Os quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos e outro não são chamados de trapézios. Então, a gente vai ver dois tipos de quadriláteros, os paralelogramos e os trapézios. E os paralelogramos, os lados são paralelos 2 a 2, e os trapézios só tem um par de lados que são paralelos, são um par de lados opostos, né? A terceira classe dos quadriláteros contém aqueles que não possuem paralelismo algum entre seus lados. Então a gente só vai ver nesse vídeo só os paralelogramos e trapézios. Os paralelogramos possuem uma característica a mais que os quadriláteros, que é o fato de possuírem lados opostos paralelos, 2 a 2, né? Isso acarreta uma série de propriedades pertencentes somente a eles. Possuem lados opostos congruentes, possui ângulos opostos congruentes, possui ângulos adjacentes suplementares. As diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios, na metade.
Existe uma classificação para os paralelogramos em retângulos, losangos, quadrados ou nenhum deles. Então, os retângulos, como a gente já viu, é um exemplo de paralelogramos, cujos ângulos internos são retos. Retos, o ângulo é de 90 graus. Daí o nome retângulo. Eles possuem todas as características dos paralelogramos e uma propriedade específica, a saber, as diagonais de um retângulo são congruentes, ou seja, têm mesma medida. Então, encontra-se no ponto médio, no meio, os ângulos possuem 90 graus. É que os lados opostos são paralelos e congruentes. E então isso determina uma característica especial do retângulo, é que os ângulos são ângulos retos, ou seja, medem 90 graus. Então o retângulo apresenta ângulos retos e diagonais congruentes, tem mesma medida as diagonais. Os losangos são paralelogramos que possuem todos os lados congruentes. Isto é, são paralelogramos equiláteros. Então, equiláteros quer dizer que os lados possuem mesma medida. Sua propriedade específica é a seguinte: as diagonais de um losango são perpendiculares. Então, perpendiculares formam 90 graus. O losango possui diagonais perpendiculares. Essa é a característica especial do losango. Quadrado. Os quadrados são losangos e retângulos simultaneamente. Então ele pega a característica dos losangos e dos retângulos ao mesmo tempo. E possui todos os ângulos retos, que é a característica dos retângulos, e todos os lados congruentes, que é a característica dos losangos. Sua propriedade específica é a seguinte: as diagonais do quadrado são perpendiculares e congruentes. Formam 90 graus e têm mesma medida. Diferentemente dos paralelogramos, os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos. Então, paralelogramos possuem os dois pares de lados são paralelos e os trapézios apenas um par. Esses lados são chamados de bases. Os trapézios que possuem os outros dois lados que não são bases congruentes são chamados de isósceles. Então, aqueles que possuem mesma medida, né, os lados não paralelos possuem mesma medida, são chamados de trapézios isósceles. As propriedades específicas do trapézio isósceles são os ângulos da base e as diagonais são congruentes. Então, os ângulos da base têm mesma medida e essas diagonais possuem mesma medida. Então, portanto, os lados não paralelos possuem mesma medida. Os trapézios possuem as mesmas características e propriedades dos quadriláteros, uma vez que não são paralelogramos. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que não possa perder nenhuma notificação desse canal. E até o próximo vídeo.